É um prazer novamente poder estar com vocês aqui, com o Bispo Samuel, né, o nosso pai ministerial, né, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele nos concebeu em estar aqui. Uma oportunidade que nos deixa assim um pouco, né, feliz por poder estar somando no primeiro dia do projeto, né, que a igreja está lançando hoje para o ano de 2022, né, que é Conhecendo a Deus. Nós vemos muitas vezes falando, eu conheço Deus, como Jó certa vez disse, olha, eu conheço Deus. Né? Mas conhecer Deus de ouvir falar somente, não conhecer Deus noteticamente, ou seja, cara a cara. Eu creio que o propósito dessa campanha esse ano é para que você realmente conheça o Deus ao qual você professa, ao qual Deus você diz que serve, né? Mas muitas vezes nós não conhecemos Deus. Sabemos que existe um Deus todo-poderoso, sabemos que existe um Deus grande, sabemos que existe um Deus onipresente, um Deus onisciente, e um Deus onipresente que nós muitas vezes nem confiamos tanto nessa, vamos dizer que é a minha ministração sobre a onipotência de Deus. Né? Nós sabemos que o que Deus pode, o que Deus não pode. Se você pegar um Deus, irmãos, que do nada Ele cria algo, é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que pode muito. Um Deus que para Ele, se você for olhar, nada é impossível. Não foi me dado o Salmo 139, mas eu quero um pouquinho tecer sobre esse Salmo 139, principalmente que o bloco 3 desse Salmo, que esse Salmo ele é dividido em 4 blocos. Eu quero falar um pouco do bloco 3 desse Salmo, que fala sobre a onipotência de Deus. É um Deus que é extremamente poderoso, um Deus que pega lá no momento da criação do mundo, Ele diz, olha, haja luz. Um Deus que não usa matéria-prima nenhuma para formar algo, esse Deus é muito muito poderoso mesmo. E o texto que me foi dado, eu quero ler com vocês aqui, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 18, e Apocalipse capítulo 1, verso 8, que diz, 2 Coríntios 6, 18, diz, eu serei um pai para você, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse aqui, o escritor, a carta de Paulo, o escritor aos Coríntios aqui está dizendo que existe um Deus Todo-Poderoso, que ao qual deseja que nós sejamos filhos e filhas dele. Esse é o desejo de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é e o que era e o que há de vir. Então nós sabemos que esse Deus ao qual deseja ser nosso Pai, que é um dos maiores desejos de Deus, que nós assumamos realmente essa forma de filho, porque o filho, uma das características do filho é o quê? Obedecer, ser obediente aos pais. Tanto é que a Bíblia diz, olha, se obedecer aos seus pais, vocês vão ter seus dias alongados na terra. Se nós falarmos assim, a onipotência de Deus, fica algo muito vago. Não é? Se você vai à onipotência, você chega num lugar, vai falar para alguém, olha, eu sirvo a um Deus onipotente. Mas o que é isso? O que é essa onipotência de Deus? Até onde vai essa onipotência de Deus? Você já parou para pensar, para analisar até onde vai essa onipotência de Deus? Já parou para pensar que não existe nada que não está ao alcance de Deus? Você vai pegar no Salmo também, o Salmo 139, você vai ver os versículos dizendo, olha, Senhor, se eu for lá no mais longínquo, lá o Senhor vai estar. Se eu for lá do outro lado do mar, lá o Senhor vai estar. Se eu for lá no mais profundo abismo, lá o Senhor vai estar. Então não existe lugar onde nós, homens e mulheres, podemos esconder de Deus. Muitas vezes cometemos pecado e dizemos, olha, eu estou escondendo do meu pastor, estou escondendo de Deus, mas de Deus jamais você vai esconder alguma coisa. Coloque isso na sua cabeça, de Deus você jamais esconde nada, nada, porque Ele é onipresente. Onde você está, lá Ele vai estar também. Por isso, o salmista aqui, Davi, quando ele escreve esse salmo, ele descreve com uma sabedoria tão grande, com um conhecimento tão grande o Deus ao qual ele serve, que nós vamos chegar nesse nível também. Eu e você precisamos chegar nesse nível de conhecimento de Deus. E chegar ao ponto de fazer uma oração a Deus, dizer a Deus, olha, eu quero aqui, Senhor Deus, que o Senhor não olhe para os meus inimigos, mas eu estou aqui, Senhor, orando, intercedendo ao Senhor, para dizer que o Senhor faça justiça contra os inimigos do
Senhor. A quarta parte desse salmo vai dizer sobre isso. Davi fazendo oração, dizendo: Deus, olha, né, eu não quero justiça comigo. Se levantarem contra mim, tudo bem, mas eu não quero que levantem contra o Senhor. Davi começa a defender Deus, defender os propósitos de Deus, defender o caráter de Deus em nós. Estou falando para vocês só para nós podermos ter essa introdução, para nós podermos daqui adiante começarmos, irmãos, a defender Deus. Ah, mas pastor, Deus precisa de defesa. Mas quando você está numa roda de amigos, as pessoas começam a falar do seu Deus. Deus está precisando de defesa, precisa de homens e mulheres que tenham a capacidade, o conhecimento o suficiente para defender o caráter de Deus, saber quem é Deus e defender Deus. Então nós precisamos entender isso. Então, esse salmo, esse texto que me foi dado, a onipotência de Deus, nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, fica algo assim meio vago. Mas a Bíblia me traz algumas explicações sobre esse texto. E o primeiro fato dele que eu quero falar para vocês é: descansa a sombra do onipotente, ou seja, descansa a sombra do todo-poderoso. Salmo 91, verso 1 e 2. O que é isso, descansar a sombra do todo-poderoso? O que é isso? Ah, pastor, se eu posso chegar a descansar na sombra do todo-poderoso, chegar à sombra do onipotente, chegar à sombra de Deus para me proteger? Irmãos, nós precisamos chegar a esse nível. Chegar a esse nível de dizer: Senhor, eu preciso da tua proteção, preciso da tua guarda, porque não há nada, Senhor, que eu possa fazer que é maior do que o seu poder. Não há quem que eu possa recorrer que é mais poderoso que o Senhor. Não há nada, não há ninguém que eu possa recorrer, não há ninguém a quem eu possa chegar. Não há batalhão nenhum que eu possa chegar e dizer: olha, esse batalhão é mais poderoso que o meu Deus. Não existe. Por isso o salmista está dizendo aqui: olha, a sombra do onipotente descansarás, porque ali é um lugar de descanso, um lugar de refrigério, um lugar onde você pode chegar ali e ficar em paz, esperar no Senhor, porque muitas vezes nós somos ansiosos, ficamos muito ansiosos quando queremos alguma coisa, principalmente no começo de ano. Nós fazemos propósitos, fazemos promessas, fazemos juramentos, fazemos N coisas, irmãos. Mas eu digo para você: se não estiver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, de nada adianta. Primeiro descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que Deus quer para mim, o que Deus quer para você. Você parou para pensar sobre isso, para analisar sobre isso? Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? A palavra de Deus diz: olha, eu posso fazer propósito, eu posso fazer qualquer propósito que quiser, mas se Deus não te der o aval, nada vale. Eu posso fazer promessa, mas se Deus não der o aval, nada vale. Porque a palavra maior é dele, irmãos. Não há palavra tão grande como a do nosso Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que cria algo do nada. Se você for analisar uma única coisa que Deus criou de uma matéria já formada, foi quem? Foi o quê? Foi o ser humano. A única coisa que Deus criou de uma matéria já existente foi o ser humano, que a Bíblia relata que ele ajoelhou no chão, juntou do pó da terra e formou o homem. Então, para mim, que está na Bíblia, a única coisa que Deus criou a partir de uma outra matéria, a qual ele já tinha criado também, foi o ser humano. Então ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de mais coisa nenhuma para poder dizer que, olha, haja isso, haja aquilo outro. Eu quero proteger, eu quero proteger Beltrano. Então basta uma palavra dele. Mas nós precisamos estarmos a esse alcance, chegarmos a esse nível de maturidade para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero a sua proteção, eu quero a sua guarda, eu quero estar à sua sombra, eu quero ser guardado pelo Senhor. Sobre a sombra do onipotente descansarás, irmãos. O que é descansar? Nós chegamos num nível da pandemia de 2020 para cá, que não tinha a quem você se apegar a não ser a Deus. Esses dias para trás eu fui fazer um exame no médico, o médico diz: olha, você teve Covid. Eu falei: mas doutor, não senti nada, a não ser uma forte gripe, mas mais nada eu senti. Ele diz: olha, mas pelos exames que está aqui, você teve Covid. Mas a minha foi assintomática. Quanto Deus é poderoso. Meu médico diz: olha, se você pegar Covid, você não escapa. É do problema de coração que nós temos. Aí o meu médico declarou esses dias para trás que eu tive Covid, mas não senti nada. Quanto esse Deus é poderoso, quanto esse Deus guarda. Por que eu digo que é a guarda? Porque é o poder de Deus. Porque, irmãos, quando estourou a pandemia, em março, né, eu saí de casa em casa, dos membros da minha igreja, orando com cada um, ministrando a proteção de Deus sobre a vida deles. Então, já que você pediu proteção para os seus filhos, eu vou te proteger também, porque de você cuido eu. Cuida dos meus, que de você eu cuido. Essa é a promessa de Deus para a minha vida, uma promessa de um Deus poderoso, uma promessa de Deus que pode todas as coisas. Então precisamos analisar sobre essas questões, o que eu quero de Deus. Muitas coisas fogem ao controle do homem.
Muitas coisas. Mas existe alguma coisa que foge do controle de Deus? Existe alguma coisa que foge do controle de Deus? Você vai pegar lá sobre a onipotência de Deus, o Salmo 139, vai dizer lá no finalzinho: olha, Senhor, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, eu era um embrião, o Senhor já me conhecia. O Senhor sabia quem eu era. Antes eu Senhor, os meus ossos que estavam sendo formados no ventre da minha mãe, não era segredo para o Senhor. Senhor, os meus dias, quando eu estava sendo formado, quando eu era um embrião, o Senhor já sabia todos os meus dias, tinha contado todos os meus dias, até o último dia deles. Então, olha, irmãos, esse Deus onipotente é um Deus tremendo. Vamos ter o conhecimento desse poder de Deus. Não só conhecer, irmãos, mas desfrutar do poder de Deus. Desfrutar desse poder de Deus com sabedoria, entregando nas mãos dele as minhas dificuldades. Por isso que eu digo para você que nós passamos por maus bocados esse período da pandemia, mas quem nos sustentou de pé? Estamos vivendo outro momento da pandemia, que agora é a tal da gripe, é um tal de chikungunya, é um punhado de coisa que está vindo, a dengue voltando novamente. Irmão, se Deus não cuidar de nós, quem vai cuidar? Você consegue ver um vírus desse? Não consigo. Eu não consigo. Mas nós temos hoje a proteção de um Deus todo-poderoso, Deus que criou os céus e a terra. Mas para eu estar à sombra desse todo-poderoso, preciso ter confiança e confiar em Deus. Depositar a minha confiança nas mãos do Senhor. Depositar as minhas confianças no Senhor que é todo-poderoso. Ele sim, nele eu posso confiar. Meu Deus que é poderoso não falha, jamais falhará. Porque ele disse: olha, estarei contigo até os confins da terra. Te livrarei e te guardarei de todo o mau caminho. Deposita a sua confiança em mim. Irmãos, eu vou confiar mais em quê? Confiar mais em quem? Se é o próprio Deus está me dando essa liberdade para que eu possa confiar nele, para que eu possa depositar nele a minha vida, depositar nas mãos dele a minha vida. Irmãos, é um Deus que tem poder sobrenatural, um Deus que cuida de mim, cuida de você, vai cuidar de todos nós. Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Irmãos, confia no Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Deposita a sua confiança nas mãos do Senhor, porque ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Segundo tópico, nada é impossível para ele. Lucas 1,37 diz: quando Maria teve um encontro com Gabriel, Maria diz: olha, como pode uma moça virgem, uma mulher virgem estar grávida, como pode? E ele disse para ela, Gabriel disse para ela: há alguma coisa impossível para Deus? Naquela época, irmãos, antes de Jesus nascer, Maria não estava desposada com ninguém, Maria não estava grávida, e chega o anjo e diz para ela: olha, você vai estar grávida, você vai ficar grávida. Como pode? Que jeito? Só se for uma gravidez psicológica. Aí o anjo diz para ela: pode alguma coisa impossível para Deus? O Deus ao qual eu estou aqui representando, um Deus ao qual você representa lá fora, um Deus ao qual você representa lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho. Irmão, você é representante de Deus, um Deus todo-poderoso. Então, relata o que esse Deus pode fazer. Diz ao povo que esse Deus pode fazer. Diz às nações que esse Deus pode fazer. Não se cale, irmãos, do tamanho do poder de Deus que há em você, que há em suas mãos. Deus outorgou a você o tamanho e autoridade para poder professar o nome dEle lá fora onde você estiver. Porque sempre eu digo, pregar na igreja é muito fácil. Agora eu pregar no meu trabalho é mais difícil. Ah, mas pastor, por que é difícil? Porque lá ninguém me conhece como me conhece na igreja. Porque na igreja eu chego de terno, gravata, bonitinho, santinho. E lá no meu trabalho, como é que eu chego? Você é representante de Deus lá no seu trabalho também. Como é que você chega no seu trabalho? Como é que você chega na sua escola? Dizendo que é representante de Deus. Que Ele te outorgou tal autoridade para você ser representante dEle. Você usar o nome dEle onde você estiver. Você pregar sobre Ele onde você estiver. Então nós precisamos entender que, irmãos, que nós servimos a um Deus poderoso. E quando Maria diz isso, o anjo já dá a resposta para ela. Gabriel já responde para ela: olha, não existe nada que é impossível para Deus. Por isso que o salmista vai dizer desse Salmo 139, do tamanho desse Deus. Esses atributos que Deus não confiou a ninguém. Alguém aqui é onipresente? Alguém aqui é onipotente? Alguém aqui é onisciente? Então são 3 atributos que Deus não confiou a ninguém, nem aos anjos. 3 atributos que pertencem somente a Deus, não mais ninguém. Talvez pode ser ter transmitido a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas a ser humano nenhum.
Nem aos anjos ele concebeu esses três atributos. Terceiro, os anjos reconhecem a sua autoridade. Eu pergunto para você reconhece a autoridade de Deus? Será que nós reconhecemos mesmo a autoridade de Deus? Porque se pecamos, porque se cometemos pecado, nós não reconhecemos, irmãos. Você pode até pecar, mas o pecado por consequência, não é o pecado planejado. A vontade de Deus é que eu chegue e perdoo aquela pessoa que me fez o mal. Porque a Bíblia relata, se te bater numa face, ofereça a outra. Se te levar a túnica, de andar 1 quilômetro, ande 3 quilômetros, 10 quilômetros com a pessoa. É isso que a Bíblia nos traz, a Bíblia nos manda fazer. E os anjos aqui reconheceram essa autoridade de Deus. E quem não reconheceu, o anjo que não reconheceu a autoridade, o que aconteceu com ele? E nós muitas vezes, irmãos, também não reconhecemos a autoridade de Deus. E Deus é tão misericordioso, tão bom, que não nos manda para o inferno. Que não nos manda para o inferno como ele fez com Satanás. Olha só o quanto esse Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Nós precisamos reconhecer o seu Senhor e reconhecer a sua autoridade, porque os anjos reconhecem isso. Esse terceiro fato, o Deus onipotente é que os anjos reconhecem a sua autoridade, conforme mostra Apocalipse, capítulo 19, verso 6. Os anjos reconhecem a autoridade de Deus. Os anjos confiam em Deus. Os anjos confiam no Senhor. E quarto e último aqui, seu propósito não é impedido. Irmãos, não há ninguém na terra que possa impedir o propósito de Deus. Não há ninguém. Você lembra lá do dilúvio? Que era o propósito de Deus acabar com tudo, para que surgisse uma nova humanidade, uma humanidade que pudesse andar nos caminhos do Senhor. Era o propósito dele, ele fez o propósito dele. Separaram uma família para poder dar continuidade à sua criação, esperando que aquela criação fosse uma criação perfeita. Mas ainda assim aquela criação começou a cometer pecados, começou a errar, e Deus faz uma promessa: olha, não mais destruirei o povo, não mais destruirei a nação, não mais acabarei com a nação. Isso é propósito dele. Mas uma coisa eu te digo: a nação por si está se acabando. A nação por si só está se destruindo. Por quê? Porque não conhece um Deus todo-poderoso, um Deus ao qual eu e você conhecemos. Pelo menos dizemos que conhecemos. E esse Deus, irmãos, ele pode fazer muitas coisas por nós e através de nós, através de mim, através de você. Eu quero ler com você o bloco 3 do Salmo 139, que diz, a partir do verso 13, que diz: Tu criastes o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos por teu livro, antes de qualquer um deles existir. Quer dizer para você, hoje, antes de você existir, todos os seus dias estavam determinados por Deus e conhecidos por Deus. Não há nada que você faça, não há nada que você diga, que Deus não conhece. Antes da palavra sair da sua boca, Deus já sabe que ela vai sair da sua boca, sabe qual é a palavra sair da sua boca, antes mesmo dela sair muito. Ó. Amém? Que nós possamos, nesse momento, percebermos que nós servimos a um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode me livrar, um Deus que pode me salvar, um Deus que pode me direcionar. Mas se eu estiver convicto que eu ando segundo os seus preceitos, segundo a sua palavra, porque é uma palavra inefável, uma palavra inerrante, então que nós possamos andarmos segundo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Quero agradecer por esse momento, né? Nem perguntei quanto tempo nós tínhamos, mas amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmão. Eu queria que você ficasse do jeito que você quisesse, de pé, de joelho, assentado. Que você orasse ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer a ponto, Pai, de que dizer ao Senhor que o Senhor faça de novo, Senhor. Reconhecendo que Deus é tão grande, é tão poderoso, que muitas vezes nossas orações é uma oração muito superficial, mas que nós possamos fazer uma oração profunda.
deixarmos de experimentarmos algo muito raso, algo muito superficial de Deus, como diz aquela música, que dão nos atrelhos, as águas que dão nos atrelhos, vamos experimentar águas mais profundas de Deus. E eu creio que esse momento aqui na igreja do Boletim Sereno, irmãos, com essa campanha, é o momento de você experimentar algo mais profundo de Deus, algo mais poderoso de Deus, algo que você talvez até aqui não experimentou, irmãos, algo que talvez até aqui você não viu, o milagre de Deus ressuscitar morto, Deus tirar uma pessoa como nós vimos, uma pessoa caiu de uma árvore e morreu dentro da ambulância, e deu nossas orações, e Deus trouxe essa pessoa de volta, e hoje está um homem já com mais de 20 anos de idade. Você não chegou a esse nível ainda, irmão? Começa a dizer: Deus, eu quero ver, Senhor Deus, eu quero ver, Pai, o Senhor agindo novamente, como o Senhor agiu com aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Pai, porque aquela mulher tinha um propósito, que era ser curada, e corre atrás de Jesus, e toca nas orlas das vestes dele. Então o que você quer de Deus nessa noite? Diz para Ele, porque Ele é poderoso para fazer para você, através de você, em você, e naqueles que você pedir. Então comece a dizer: Deus, eu quero te conhecer, Senhor. Chega ao ponto de fazer uma oração: Senhor, faz de novo. Faz de novo, Pai, os milagres que o Senhor fez lá no Antigo Testamento, os milagres que o Senhor fez no Novo Testamento, faz de novo, Senhor. Talvez seja o momento de você pedir um milagre especial para Deus. Olha, tira a pandemia, Pai, desse mundo, Senhor. Talvez seja o momento e nós pedimos isso. E está sendo gravado cada dia mais, mas que faça segundo o propósito de Deus. Mas se você pedir, igreja, você insistir naquilo que você quer, naquilo que você pede a Deus, Ele vai ouvir o seu clamor, vai ouvir as suas preces, dizer: ó filho, eu estou concebendo a Ti essa graça, concebendo a Ti essa bênção, porque você é especial, você é meu filho, você é quem eu criei, você é quem eu tirei lá do lamaçal do pecado e trouxe para ser meu servo, para me servir. Então sirva a Deus, igreja. Então sirva, ser fiel ao Senhor, porque Ele merece a nossa fidelidade. E a palavra de Deus diz que Ele está em busca de verdadeiros adoradores, aos quais os adorem e o adorem em espírito e em verdade. Não é você que está aqui hoje, não é para o seu irmão que não veio hoje, é para você. Essa palavra é para você hoje, é para a sua vida. Porque aquele que não veio, talvez está ouvindo uma outra palavra, uma palavra que é para ele lá onde ele está, mas essa hoje é para você.